Olá, pessoal. Eu espero que estejam todos bem. Hoje, dando continuidade na disciplina de prótese fixa, a nossa discussão será a respeito de próteses provisórias. Nós vamos discutir dois pilares sobre esse tema: as funções das próteses provisórias e a confecção dessas próteses provisórias, sendo elas também denominadas de coroas. Então, vocês vão ver que, por vezes, na aula, a terminologia será mesclada entre próteses provisórias e coroas provisórias, todas as vezes se referindo ao mesmo elemento dentário. Bem, o conteúdo da aula ele é baseado no livro de prótese fixa do professor Pegoraro, no capítulo 6, denominado de coroas provisórias. Então, complementar a aula de hoje, é recomendada a leitura do capítulo, que já há disponível tanto na biblioteca física como na biblioteca online vinculada à instituição. Então, a gente recomenda que vocês busquem acesso ao conteúdo e façam a leitura complementar da aula. Tá? Vocês finalizaram a última aula com o professor Sérgio nessa parte, aprendendo a preparar um dente para a prótese fixa, acondicioná-lo ao remanescente dentário para que esse remanescente possa sustentar uma coroa definitiva. Só que, antes da coroa definitiva existir, o que eu faço nesse meio tempo entre um dente preparado e essa coroa definitiva existindo? Eu não posso mandar o paciente para casa dessa forma. E, ao menos que eu esteja trabalhando com um fluxo digital, na qual eu preparei e já tenho a manufatura imediata da minha coroa, eu preciso fazer algo para que esse paciente não vá para casa dessa forma, visto que assim ele tem disposição de tubos dentinários, a saliva é meio oral, a gengiva está desprotegida, sem contar que esteticamente ele não vai aceitar ir para casa, de uma certa forma, sem os dentes. Então, o que fazer com o paciente após o preparo estar finalizado? A resposta para essa pergunta é a confecção de provisórios. Tá bom? A verdade é que a consulta de preparo e provisórios é uma consulta entrelaçada, uma consulta contínua. Você jamais vai fazer só o preparo e depois manda o paciente para casa e na outra semana ele volta a fazer as coroas provisórias. Pelo contrário, você tem que se organizar no seu tratamento para que você tenha na mesma consulta a possibilidade de fazer o preparo e já fazer o provisório. Tanto que a gente vai discutir ao longo da aula como arquitetar esse plano para que na mesma consulta eu já tenha os dois procedimentos executados. E muitas vezes eu tenho até um provisório já pré-pronto antes de iniciar o meu preparo dentário. Para que finalize minha consulta de preparo, o paciente não saia assim, com os dentes expostos, com o preparo exposto ao meio bucal, mas que ele saia dessa maneira, com um provisório, simulando a estrutura dentária definitiva que virá a ser posta futuramente e já protegendo o remanescente dentário, protegendo o tecido periodontal e estabelecendo função e estética. Tá? Então, a consulta de preparo e provisórias ela sempre vai estar entrelaçada, embora didaticamente a gente aborde primeiro preparos e depois provisórios, como na data de hoje. Qual é a definição de uma coroa provisória? Se a gente olhar o termo de glossários protéticos, uma coroa provisória é uma prótese dentária confeccionada para melhorar a estética, estabilizar a função por um período limitado de tempo. Ou seja, é uma coroa igual à coroa definitiva, obviamente confeccionada de outro material, mas que, como o termo vai sugerir, provisório, ele tem a tendência de ficar temporariamente sobre aquela estrutura dentária, e a gente vai discutir quanto tempo é isso. Muitas vezes o tempo vai de dias a semanas até anos, substituindo aquela prótese definitiva que vai vir a ser colocada. Seja substituindo ela até que a definitiva fique pronta, ou seja, até que o laboratório possa confeccionar a infraestrutura, possa confeccionar a porcelana, ou mesmo até que o paciente esteja apto a receber essa coroa definitiva. Muitas vezes é na coroa provisória que o paciente vai aprender a limpar o dente, é na coroa provisória que a gente vai discutir se o preparo precisa ser maior ou menor, se precisamos desgastar mais ou menos o dente. Então, a coroa provisória vai tanto cumprir o papel da coroa definitiva até que a definitiva fique pronta e até que o paciente esteja pronto para receber a coroa definitiva. Então, por vezes, a provisória ela é pensada como um tratamento estritamente temporário, ou seja, ela está ali simplesmente esperando que o dente definitivo fique pronto e que o paciente seja apto a receber esse dente definitivo. Mas a gente vai perceber que ela está presente em praticamente todos os cenários de reabilitação oral em prótese fixa. Novamente, tirando o caso em que você está fazendo pelo sistema digital, no qual você tem a fresadora e você consegue fresar uma coroa definitiva imediatamente ao preparo, a maioria da realidade não é essa. A maior parte da realidade você vai fazer o preparo
e posteriormente vai confeccionar essa coroa provisória. E essa coroa provisória, visto que a gente vai se dedicar uma maior parte do tempo de tratamento voltado sobre ela, nós precisamos usar ela a nosso favor. E como que a gente utiliza ao nosso favor do tratamento? Entendendo que, primeiro, a provisória não é só algo temporário na boca do paciente, ela facilita a confecção da prótese definitiva. De que forma? Ela já dá um norte sobre a anatomia do dente. Vocês vão ver que a gente vai esculpir os dentes para ter a anatomia igual um dente de verdade deveria ser, igual o dente definitivo vai apresentar. Então, nós podemos fazer testes nesses dentes provisórios, fazer ele maior ou menor, para atingir as demandas funcionais daquele caso específico. Então, quando a gente confeccionar uma prótese definitiva, ela não vai ser confeccionada baseado no nada. Ela vai ser confeccionada baseada numa prótese provisória que já apresenta sucesso clínico, tá bem? Então, a gente tem uma previsibilidade de sucesso do tratamento. Não existe cenário no qual a provisória é mal feita, a provisória não para na boca e não, tudo bem, depois de definitiva vai ficar super certo. De forma nenhuma. Se o seu preparo ele é tão deficiente que nem a provisória para na boca, você pode ter certeza que a definitiva também não vai parar. Se o teu paciente não está feliz com a coroa provisória, seja de suas características estéticas ou funcionais, pode ter certeza que na definitiva ele também não estará. Então, na verdade, nós só elaboramos uma coroa definitiva depois que a provisória atingiu o sucesso clínico. E sabendo que a coroa provisória já atingiu o sucesso clínico, já nos dá informações de como uma coroa definitiva deve ser para atingir o sucesso, a previsibilidade desse tratamento é muito maior. Então, a gente vai utilizar a provisória não só com uma prótese temporária, mas sim nos valendo dela para beneficiar o tratamento como um todo. Nem tudo são flores. A prótese provisória também vai apresentar algumas desvantagens, relacionadas principalmente a tempo e habilidade. Ou seja, o termo provisório, ele ainda é verdadeiro. Não é porque é provisório que é mal feito. Ele vai ficar pouco tempo na boca do paciente, então pode ser feito de qualquer forma. Isso não é verdade, isso não deve ser levado a termo. A prótese provisória, mesmo as bem feitas, elas se permanecerem por tempo exagerado, e aí o tempo exagerado vai depender de cada paciente. Algumas vezes estamos fazendo preparos sobre aumento de coroa clínico, no qual temos que esperar a cicatrização periodontal. Isso pode levar 120 dias em média. Ou nos casos em que o paciente foi feita uma provisória de uma maneira relativamente desleixada, mantendo uma áreas imprecisas, favorece cáries. Se o provisório fica muito tempo sem acompanhamento, ele pode vir a fraturar, favorecendo fraturas do provisório, fraturas dentárias, respostas periodontais negativas, como inflamação, tá bem? Então, o tempo, na verdade, se vocês pararem para perceber, o tempo está relacionado ao acompanhamento. Se uma prótese provisória é bem feita e acompanhada regularmente, e entenda regularmente como semanal, quinzenal, mensal, consultas de retorno, até que o paciente seja apto a fazer uma prótese definitiva, até que o dente definitivo esteja pronto, sobre acompanhamento, você vai conseguir intervir logo de cara, se você perceber que o provisório fraturou, se o paciente tem o início de uma lesão cariosa, se o paciente tem início de um problema periodontal. Então, você vai conseguir acompanhar isso, intervir logo de cara. Então, o problema do tempo de permanência está relacionado a um tempo de permanência longo sem acompanhamento, tá? Então, o fato de não ter acompanhamento que torna todo um problema. Uma prótese provisória permanecer por meses e anos sobre o devido acompanhamento não vai gerar grandes problemas ao nosso paciente. Só que essa qualidade de tempo, eu posso acompanhar o paciente mensalmente, só que se a prótese provisória estiver nessa qualidade, com trincas, com fraturas, com margens expostas, é claro que, mesmo acompanhando o paciente toda semana, todo dia, ainda o fracasso é iminente. Por quê? Porque a coroa está mal feita. E a gente vai perceber que, diferente da prótese definitiva, na qual a habilidade do protético influencia muito, aqui na prótese provisória não. A habilidade do operador é que vai fazer toda a diferença. Então fica muito habilidade dependente, operador dependente. Por isso que a gente vai treinar tanto no laboratório para que vocês saiam aptos a realizar boas coroas provisórias para evitar problemas dessa natureza. E tudo na odontologia tem relacionado ao custo. E é claro que fazer provisórias aumenta o custo do tratamento. Só que isso tem que ser ponderado muito claro. Vai ficar mais caro fazer a prótese se eu precisar de coroas provisórias? É claro que vai. Mas eu jamais devo negligenciar uma coroa provisória só para ficar mais barato o meu tratamento. O que eu devo evitar? Eu devo evitar ficar fazendo 3, 4, 5, 6 jogos de provisório porque eu faço errado.
eu devo economizar, e aí sim eu estou desperdiçando e gastando de maneira desnecessária. Eu devo procurar fazer 1, 2 jogos de provisório bem feitos e que sejam suficientes para durarem todo o período de tratamento até que a definitiva seja confeccionada. Cortar provisórios, fazer direto coroa definitiva em prótese fixa, simplesmente para baixar custos, a gente está cometendo uma iatrogenia, porque a gente está deixando de beneficiar o nosso paciente em vários aspectos. E dentro do nosso preço que a gente cobra do paciente, já está envolvido o valor da coroa provisória. E a gente já vai conseguir beneficiá-lo dessa natureza, tá bem? Então, a coroa provisória vai nos beneficiar no tempo que ela permanece na boca, colaborando no sucesso da prótese definitiva, e a gente deve sempre ter um acompanhamento de uma prótese executada com boa qualidade, tá bem? Para que essa economia, na verdade, nos ganhe, seja um ganho futuro. Então, a função da coroa provisória, ela vai muito além desse cenário temporário, desse cenário de substituição. Nós fazemos o preparo e até que a definitiva fique pronta, fazemos uma coroa provisória. Sim, isso é uma função, tá bom? Proteger o remanescente até que a coroa definitiva fique pronta. Mas a verdade é que essa função ela está subdividida em uma outra gama de atuações. Primeiro, como a gente vai ver cada uma delas de maneira detalhada, a coroa provisória protege a polpa dos dentes com vitalidade, protege o periodonto, estabelece uma oclusão adequada, estabelece uma dimensão vertical de oclusão, estabelece estética, estabelece função, além de orientar outros procedimentos odontológicos. Cada uma dessas funções a gente vai conhecer, porque somente conhecendo, entendendo o quanto uma coroa provisória é capaz de beneficiar o tratamento clínico, é que a gente vai aprender a dar valor ao procedimento e entender que quanto mais você se dedicar para fazer uma coroa provisória bem feita, melhor vai ser o resultado da sua coroa definitiva futuramente. A primeira função ela se baseia na proteção pulpar. Em que sentido isso? Quando estamos fazendo o preparo de um dente com vitalidade, acredito que o professor Sérgio na aula lhes recomendou usar alta rotação sobre refrigeração, com o paciente anestesiado. Por quê? Porque nós estamos cortando tubulação dentinária, nós estamos criando desaferentação. Cada túbulo dentinário cortado, e a previsão da literatura é que, em média, nós temos exposição de 4 a 5 milhões de túbulos dentinários em um preparo dentário, cada túbulo vai ter uma terminação nervosa. Se eu simplesmente deixo essas tubulações, essas terminações expostas ao meio oral, é claro que o meu paciente vai sentir dor, vai sentir incômodo. Então, a coroa provisória ela tem a primeira função de ser um escudo. Ela vai estar revestindo toda a estrutura dentinária desprotegida, que foi preparada durante o ato de preparo dentário, e agora ele está completamente protegida. Então, primeiro de tudo, ele é um escudo protetor. Em segundo lugar, a coroa provisória, como vocês vão aprender adiante, ela fica na boca porque ela é cimentada, ela é colada. E esse cimento utilizado, essa cola que é utilizada para fixar a coroa provisória, ela é uma cola cicatrizante para os tecidos dentinários. Ela tem, na maioria da função, a remineralização. Então, se eu só colocar a cola em cima do dente, ela não vai parar. A coroa provisória atua, então, de duas maneiras protegendo o tecido pulpar. Primeiro, sendo um escudo, uma barreira física, impedindo que a língua, a saliva, alimentos batam e tenham um contato direto com aquela tubulação dentinária exposta. Em segundo lugar, ela atua como um veículo, levando aquele cimento reparador, principalmente à base de hidróxido de cálcio, para um contato direto com os tubos dentinários, favorecendo a mineralização daqueles tubos, protegendo assim a polpa daquele dente com vitalidade. Tá? É claro que a gente também vai fazer prótese fixa em uma boa parcela de dentes que já não tem mais vitalidade, como a gente vai conhecer futuramente os dentes com tratamento de canal. Mas nos dentes com vitalidade, nós vamos ter essa função primária e fundamental de proteção pulpar. Nós devemos fazer todo o esforço possível para manter o máximo de dentes em prótese fixa com vitalidade. E a gente mantém essa vitalidade protegendo o tecido pulpar, desde o preparo e até a fase seguinte da coroas provisórias. Seguindo, as coroas provisórias ela tem uma função de proteção periodontal. Ou seja, a coroa provisória, que vocês veem nessa imagem com um amarelo de outra tonalidade, ela vai ter um contato íntimo com o dente e com parte do tecido periodontal. Porque a gente vai aprender, como vocês viram com o professor Sérgio, que o preparo, em boa parte do dente, ele se estende de maneira subgengival. Ou seja, ele adentra a gengiva. Se o término de preparo adentra a gengiva, e o provisório deveria inicialmente ficar em contato perfeito com esse término,
É claro que parte desse dente provisório vai estar em contato com a nossa gengiva, com o tecido periodontal. E por que isso é relevante? Porque se eu faço um provisório que não tem polimento adequado, um provisório rugoso, e a gente vai aprender a manipular a resina, provisório rugoso, provisório regular, o que eu estou favorecendo nessa região? Um acúmulo de placa bacteriana. Nós sabemos que vai causar malefício no tecido periodontal. Da mesma maneira, se eu faço um provisório aquém, ou seja, um provisório que não chega ao término cervical, que não se adapta adequadamente ao tecido periodontal, eu estou expondo tecido gengival sem proteção e o próprio tecido pulpar a contaminações e a exposições de agressões térmicas, tá bem? Então, o nosso provisório ele tem que chegar a termo no dente, ou seja, ele tem que chegar perfeitamente onde acaba o tecido dentinário, começa o tecido do provisório. Onde acaba a coroa provisória, começa o dente, sem nenhum excesso e com um material bem liso, acabado e polido, favorecendo então o não acúmulo bacteriano e uma proteção completa, seguindo a nossa ideia da proteção pulpar que nós vimos anteriormente, conjuntamente com a proteção periodontal. A proteção periodontal ela vai seguir 4 pilares relevantes. Nós vamos ver adaptação cervical, contorno, área de ameia interproximal, higiene oral e controle de placa. Cada um desses pontos também a gente vai ver com maiores detalhes. A primeira situação reflete sobre adaptação cervical, ou seja, lá no íntimo, quando termina o dente e começa a coroa provisória. Como eu falei, essa é uma relação que deve ser em zero. Não deve ter nem dente desprotegido pela coroa, nem coroa além de onde termina o término do preparo, na região cervical. Porque o que acontece? Eu tenho uma desadaptação cervical, como nessa imagem. Como vocês veem, claramente eu tenho tecido pulpar, tecido dentário não protegido pela coroa e, portanto, passivo de ser agredido, desde pelos conteúdos ácidos alimentares, pela língua, pelas agressões térmicas, por agressões mecânicas de escovação. Então, a coroa que devia estar protegendo o dente, não está, ao menos não a nível cervical. E se eu sei que a nível cervical, que eu tenho o íntimo relacionamento da coroa com o tecido periodontal, eu também tenho uma grande deficiência nesse cenário. Porque o que está me acontecendo aqui? O tecido gengival ele não está sendo protegido por nada. O tecido gengival, quando não tem proteção, qual que é a missão dele? É retrair. Então, aquele término que estava subgengival, agora já não está mais subgengival, porque o tecido se retraiu pelas agressões que sofreu. Eu preciso ir lá, então, melhorar o contorno gengival, melhorar essa adaptação, para que eu chegue nesse resultado aqui, em que eu tenha o final do meu dente, do meu término cervical, e já imediatamente continuidade com o dente. Sem ausência, sem dente exposto, sem provisórios aquém, nem além da onde termina o meu preparo dentário. Isso nos leva à adaptação cervical, uma íntima relação com o contorno que esse dente tem que ter. Como que deve ser novamente? O dente deve emergir da gengiva num perfil suave. Então, lá na região cervical, ele está completamente adaptado, ou seja, aonde termina meu preparo dentário, começa o meu provisório, sem nenhum excesso, emergindo da gengiva de uma maneira suave, contínua, sem nenhuma pressão gengival, nem para mais, nem para menos. Esse é o meu objetivo. Quais são os extremos do meu objetivo? Eu tenho um sobrecontorno. O que é isso? Como vocês veem na imagem, eu tenho tecido provisório estendido dentro do tecido periodontal, horizontalmente, pressionando horizontal e verticalmente o meu tecido gengival. Porque se a gente observar, ele tem uma espessura muito superior ao que deveria ser. O dente termina aqui, o meu perfil gengival devia estar subindo logo emergente a ele. Não, tem uma barriga, tem um excesso vestibular, um excesso lingual de coroa provisória, eu tenho excesso de provisório, tenho provisório além da onde deveria ter sobre esse dente. E quem sofre? Quem sofre é o tecido periodontal. Porque nessa margem que o provisório está pressionando a gengiva além da onde deveria ser, é impossível do paciente limpar. Número um, por si só, essa resina já vai estar agredindo o tecido. Dois, se o paciente não limpa, e muitas vezes ele não limpa porque não quer, não limpa porque é impossível o acesso a essa região. O paciente pode ter até não ter acesso para a limpeza, mas pode ter certeza que a placa bacteriana vai conseguir acessar esse local e, portanto, prejudicar o paciente nessa região, levando então à agressão do nosso tecido periodontal, gerando inflamação e a consequência da inflamação que vocês já conhecem, principalmente relacionada à perda de suporte gengival.
O contrário também se faz tão problemático quanto o subcontorno, no qual eu tenho o quê? Eu tenho parte do dente desprotegido da coroa provisória. E aí, nesse cenário, quem sofre? Além daquela situação que a gente já conversou sobre o dente em si, que parte dos tubos dentinários não vai estar protegido, eu tenho o sofrimento também do tecido periodontal. Porque o que eu tenho aquele tecido gengival que não está apoiado devidamente na coroa como deveria estar, fazendo uma união harmônica entre o que é dente e o que é gengiva. Eu tenho tecido periodontal solto, que vai estar o quê? Mais sujeito a receber traumas desde alimentares até da própria escovação. E, novamente, eu gero um tecido mais friável, passivo de ser inflamado e passivo de ser agredido. Então, tanto sobre-contorno quanto subcontorno são situações ruins. No sobrecontorno, eu tenho excesso de coroa provisória. No subcontorno, eu tenho uma coroa provisória aquém do que deveria ser. E todas essas ponderações, até a gente atingir o contorno ideal, que deve ser uma continuidade perfeita com o término cervical, nós vamos treinando laboratorialmente até a gente atingir esse ponto. O próximo ponto de interesse que a gente observa sobre as ameias interproximais é relacionado justamente à área de ameia, na qual a gente avalia a continuidade da nossa avaliação sobre a função do provisório em relação ao tecido periodontal. A ameia é justamente essa região de encontro entre os dois dentes, no qual nós temos o preenchimento, ou deveríamos tê-lo, o preenchimento dessa região por tecido periodontal, por tecido gengival, tá? Formado principalmente pela papila. Essa meia, esse espaço entre os dentes, ele deve ser o suficiente para que a papila possa preencher esse espaço sem ser comprimida, possibilite uma higienização correta e não seja aberto demasiado para não ser alguma coisa desagradável. Os diastemas normalmente são situações de desagrado estético e muitas vezes o espaço, além de aberto de maneira exagerada, eles também dificultam a fala. O paciente que tem um diastema muito grande entre os incisivos, o que ele se queixa? Que o ar escapa quando ele fala. Então, essa área de ameia, ela tem que ser o mais preenchida possível pelo tecido gengival. E quando esse tecido não puder preencher por completo, nós devemos fazer o que com os black space? Nós devemos fechá-los, também aí através das nossas coroas. Então, entenda, a coroa provisória ela tem a tendência de condicionar esse tecido gengival para que a papila feche esse espaço da mente proximal. E se a gente não for bem sucedido na coroa provisória nisso, nós devemos então fechar esse espaço mecanicamente com as coroas. Tá? E dois pontos devem se fazer relevantes quando a gente observa por que a gente tem ou não esse preenchimento da papila. A altura da crista óssea e a altura do ponto de contato. Nós sabemos que ponderado onde está a crista óssea marginal, a gente sabe que a papila vai conseguir ser nutrida até em média 3 milímetros. Ou seja, se o tecido ósseo termina aqui, a gente sabe que até 3 milímetros a papila vai conseguir preencher e ser nutrida. E a partir desse ponto, nós temos que estabelecer nosso ponto de contato, ou seja, um ponto no qual um dente encontra o outro, seu adjacente. Tá? O que acontece se eu não dou espaço para a minha papila? O que vai acontecer? Eu vou criar uma área de inflamação, porque eu estou esmagando o tecido periodontal e, além do mais, eu não dou espaço para higienização. Sempre tem que ter espaço para higienização mecânica, com escova dental, com fita dental, com fio dental. Porque se eu não tiver espaço para higienização, pode ter certeza que o acúmulo de placa bacteriana vai levar a um processo inflamatório. Então eu não devo ter essa área que não tem espaço nenhum para higienizar. Eu também não devo ter o extremo, no qual eu tenho espaços exagerados. Porque a papila pode até não estar inflamada para acúmulo bacteriano. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho uma retenção de alimentos exagerada, tudo que o paciente come para entre os dentes, tem uma dificuldade de higienização absurda, porque toda vez tem que ficar passando fio dental, toda vez ele tem que estar pressionando com uma escova interdental. Além do mais, uma deficiência fonética pelo escapamento do ar em muitos fonemas pronunciados pelo paciente. Então, eu não devo ter nem essa papila com ausência de espaço, nem as regiões no qual eu tenho espaço exagerado. Qual deve ser o meu parâmetro? Meu parâmetro deve ser simples. Aonde terminar o nível ósseo, 3 milímetros e depois eu tenho que ter meu ponto de contato. Porque eu sei que até ali a minha papila tem chance de fechar. É até ali que vai acontecer. E eu vou condicionando esse provisório para que, dia após dia, semana após semana, o tecido gengival chegue aos poucos preenchendo esse espaço. E a gente vai aprendendo com o laboratório como fazer esse condicionamento gengival. Tá?
Então, sempre que a gente termina uma provisória, a gente tem que olhar externamente se há o ponto de contato. E se esse ponto de contato está numa região próxima ao que é 3 milímetros distante da crista óssea. Se eu não tenho ponto de contato, o que eu tenho? Uma dificuldade extrema da confecção da papila, porque a papila não tem um limite naquela região, o ponto de contato não protege a formação da papila, e eu tenho uma impactação alimentar muito grande. Então, aquela pontinha de papila que deveria estar preenchendo esse espaço aos poucos, ela não consegue, porque ela já é uma gengiva com baixa nutrição, é o osso que está nutrindo ela 3 milímetros abaixo. E, além do mais, eu não paro de agredir, porque todo o alimento entra nessa região. Tá? Então, eu preciso sempre ter o meu ponto de contato a respeito disso. Além disso, ainda no campo periodontal, a coroa provisória ela é o veículo que vai permitir o paciente aprender a higienizar, aprender a escovar corretamente. Nós temos a ideia, por vezes errônea, de que o paciente só deve iniciar o tratamento protético depois que ele passou pela periodontia. Mas muitas vezes ele nunca vai conseguir ter sucesso periodontal porque a própria coroa provisória que ele já apresenta está mal feita, então é acúmulo de placa bacteriana, porque ele não consegue higienizar, porque ele não tem motivação para higienizar. Então, como que o paciente vai ter uma boa condição periodontal com coroas provisórias dessa natureza? Irregulares, com excesso de material, com acúmulo de placa? Ele nunca vai conseguir higienizar dessa forma. É com umas coroas provisórias bem adaptadas que o paciente, primeiro, tem motivação estética para se cuidar, porque ele vê uma coroa bem feita, ele vê um provisório bonito, ele está motivado a higienizar, um provisório bem adaptado, sem excessos, bem polido, favorecendo o não acúmulo de placa bacteriana. Aí sim, dependendo só dele para o controle dessa placa através da higienização mecânica. Então, na verdade, o tratamento periodontal com o periodontista, ele é um tratamento de parceria, tá bem? Por que, que a gente deveria só encaminhar para um tratamento periodontal maior depois que o nosso paciente já tivesse com boas coroas provisórias? Por quê? Se a coroa provisória é o foco do problema, o periodontista nunca vai conseguir resolver. Porque, por via de regra, ele não mexe nas coroas provisórias. Mas agora, você, protesista, que está trabalhando com coroas provisórias, você é, antes de tudo, um cirurgião dentista. Então, você consegue dar instruções mínimas para o teu paciente para ele poder fazer uma higienização. Ou seja, a ordem é: coloque boas coroas provisórias do seu paciente, ensine ele a limpar e higienizar, e se algum tratamento periodontal ainda se fizer necessário por mãos de um periodontista, aí sim esse paciente está pronto para ser encaminhado para esse colega da periodontia. Seguindo nas funções, a coroa provisória é também um meio de restabelecer a oclusão do nosso paciente. Por vezes, o paciente vai chegar se apresentando com esse padrão oclusal, um padrão de desgaste excessivo, em que as coroas já estão comprometidas por um desgaste, por perda de contenção posterior, na qual o paciente tem dificuldade de morder. Como que a gente vai colocar direto uma coroa definitiva nesse cenário? Não tem como. O paciente precisa literalmente aprender a mastigar novamente, ter estrutura dentária que possibilite a oclusão e a mastigação nele. Quem vai fornecer isso para esse paciente são as coroas provisórias. Pulou aqui os slides. Vão ser as coroas provisórias, que vão fornecer para ele um ambiente permitindo que ele mastigue adequadamente e volte a ter funcionalidade oral. Tá bom? É baseado nesse test drive das coroas provisórias que as coroas definitivas posteriormente serão elaboradas. Então a gente já vai saber que os dentes, nessa altura, o paciente consegue comer, os dentes vão ter essa relação maxilomandibular, tudo através das coroas provisórias. A gente vai restabelecer uma oclusão, por vezes patológica, colabada, em uma oclusão fisiológica e funcional. Não só esse padrão vai se refletir intraoral no relacionamento de dente por dente, bem como esse restabelecimento de uma oclusão ideal vai permitir ao nosso paciente, a transmissão de força no longo eixo do dente, fazendo com que a oclusão seja um cenário de mutuamente protegida, com contatos posteriores bilaterais simultâneos e guias de desoclusão, no qual os dentes posteriores protegem os anteriores em máxima intercuspidação habitual, e os dentes anteriores protegem os dentes posteriores nos movimentos excursivos, tá bem? Ou seja, cada dente, como vocês viram na disciplina de oclusão do segundo ano com o professor Rafael, cada dente vai ter um vetor de força favorável à transmissão e vai receber, sim, essas forças, permitindo a oclusão harmônica. Esse relacionamento harmônico da oclusão, ele vai ter um reflexo intraoral, ou seja, dente por dente, e também vai ter um reflexo extraoral, através do restabelecimento da dimensão vertical de oclusão. Trabalhando nos dentes, na oclusão dos dentes, principalmente os dentes posteriores,
nós somos capazes de restabelecer essa dimensão vertical que vai favorecer a mecânica de mordida do paciente e favorecimento estético, para que o paciente estabeleça o terço inferior da face, em altura facial, e estabeleça parte da sua função mastigatória de uma maneira mais adequada. E é claro que a gente discutiu vários pontos, eu tenho tentado deixar por final a questão estética, porque o nosso provisório ele não é só bonito, ele vai ter outras funções mecânicas existenciais, mas ele não pode ter um dente funcional, que o paciente mastiga bem, que protege o periodonto, e ser esteticamente desagradável, porque o paciente não vai se recusar a usar, ele vai ficar incomodado de usar. Nós devemos fazer a provisória mais bela possível, para que um paciente já tenha uma renovação de autoestima, já tenha uma renovação estética, e também a estética vai estar atrelada à fonética, principalmente quando nós estamos trabalhando os dentes anteriores, porque vários fonemas que nós falamos, principalmente fonemas abertos, como o A, eles acabam saindo pela projeção de ar pelas áreas das ameias. Então, se no espaço está preenchido pelos dentes, sem a área de escape do ar, a fonética do paciente também vai estar favorecida nesses pontos. Bem? Então, as coroas provisórias a gente vai permitir estabelecer quais são as modificações que a gente deve fazer de altura e largura. Poxa, estou fazendo coroa nos dois dentes e um está mais alto que o outro. O zênite gengival ele está alterado. Então, eu preciso fazer essas modificações na coroa provisória. Há dentes que estão desprotegidos, eu preciso fazer um reembasamento. A relação de linha média precisa ser acertada. Todos os parâmetros estéticos e funcionais eles vão estar estabelecidos na coroa provisória. Entenda, a coroa provisória, sim, é feita baseado no nada. A gente vai confeccionar baseado nas características do paciente. E nós vamos acertando esses detalhes de altura, comprimento, largura, cor, adaptação, dia após dia, consulta após consulta. Nós vamos ver que vários casos a gente vai fazer consulta só de adequação do provisório, adequação do provisório, adequação do provisório, tá? Até que esse provisório fique preenchendo todos os requisitos que nós queremos, funcionais e estéticos. Para que então a coroa definitiva ela não seja confeccionada baseado no nada, ela seja confeccionada baseado nas coroas provisórias, que já estão nos fornecendo todas as informações necessárias. Bem, e como a gente vai fazer esse condicionamento? A gente vai fazer isso através do preenchimento dessas regiões. Ou seja, no primeiro momento, esse provisório ele é deixado em regiões que vão propiciar esse crescimento da papila periodontal, papila gengival, provisórios lisos, bem adaptados e com um ponto de contato, o nosso distanciamento de 3 milímetros, confiando na biologia. E com o paciente higienizando adequadamente, o resultado é esse. O resultado é um preenchimento da maior parte desse tecido. Poxa, professor, mas aquele período, aquele tecido aqui, a pontinha não fechou. Tudo bem. Na coroa definitiva, a gente sabe que o nosso paciente, biologicamente, a pupila não tem mais condições de chegar até esse final. Então, esse espaço é finalizado, fechado com a porcelana da coroa definitiva. Bem, esse condicionamento gengival, a gente também vai aprender no laboratório, vai ser sempre feito principalmente por técnicas gradativas. Nós temos um paciente que perdeu vários dentes, ele tem uma gengiva lisa, mas a verdade é que a gengiva não é lisa, a gengiva tem o formato do dente gengival. Então nós vamos fazendo condicionamento, mesmo em dentes que já não tem mais raiz, mas fazendo condicionamento com provisórios, para que esteticamente fique justamente aparecendo isso, como se cada dente tivesse seu próprio elemento radicular, quando na verdade é uma peça unida, tá bem? Isso favorece tanto a estética, como vocês veem a maior parte dos dentes já preenchido o tecido das ameias, bem como favorecendo a higienização, que vai ser sempre mais fácil higienizar essa área convexa. Bem? E a estética, que vai estar atrelada à nossa questão de funcional mastigatória, no qual justamente os dentes eles vão participar do ato de falar, seja por o ar que escapa pelas ameias, bem como pela projeção da língua sobre a superfície dentária, dos dentes sobre a superfície dos lábios, quando nós pronunciamos diversos fonemas. E se a gente sabe que está tendo interferência, o paciente está falando uma palavra, os dentes se batem, isso é um relato comum do paciente, até um relato que você consegue perceber, o paciente está se comunicando com você e você escuta o som dos dentes batendo, você sabe que tem uma interferência. O paciente reporta que o ar escapa quando ele se comunica, você sabe que deve se observar sobre as áreas das ameias interdentárias. O paciente sorri, o paciente fala, os dentes devem encostar levemente no lábio inferior, mas você vê que o paciente está traumatizado o lábio, então provavelmente isso está pegando mais do que deveria. Todos esses pontos são arrumados, corrigidos na coroa provisória,
para que a definitiva venha o mais próximo possível da perfeição. Okay? E além dessas funções diretas relacionadas ao nosso dente, à nossa gengiva, à nossa prótese, o provisório pode auxiliar outras funções odontológicas. Muitas vezes a ortodontia precisa fazer tracionamento de raízes, mas raízes que a coroa em si está condenada. Como que vai fazer o tracionamento de uma coroa, de uma raiz que não tem mais coroa? É possível colocar a prótese provisória e tracionar aquela prótese. Muitas vezes a gente vai encaminhar o paciente para o colega da periodontia para fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínico. Mas como ele vai fazer a cirurgia, até onde que ele vai desgastar osso, se ele não tem um parâmetro para isso? As coroas provisórias vão entrar nesse parâmetro, dizendo para o nosso periodontista até onde que ele deve operar o nosso paciente. Então vai ter um auxílio na ortodontia, no tracionamento dentário e até mesmo um auxílio cirúrgico para colaborar no colega ortodontista, no colega periodontista, perdão, para que saiba elaborar os procedimentos dele também. Tá? Então, as coroas provisórias, o que deve ser fundamentado para vocês? Que elas têm uma função muito maior do que simplesmente ser um teste de ferro temporário, do que simplesmente estar protegendo o dente, fazendo o papel de um dente, até que a coroa definitiva fique pronta. As coroas provisórias, elas vão atuar novamente na proteção dos dentes com vitalidade pulpar, protegendo aquele tecido dentinário exposto, protegendo o periodonto do nosso paciente, restabelecendo uma oclusão adequada, restabelecendo uma dimensão vertical de oclusão, restabelecendo a estética, restabelecendo a fonética e orientando e auxiliando outros procedimentos odontológicos. Tá? Entendendo o quão rica é uma coroa provisória, o quanto ela consegue nos colaborar e ser fundamental no nosso tratamento, a gente vai aprender a dar mais valor e se dedicar mais na confecção do nosso procedimento, para que todas essas situações de função, todas as perguntas que a gente vai debater, será que essa vitalidade do dente ela consegue manter no longo prazo? Ou esse dente tem uma vitalidade comprometida e deveria fazer o canal? Será que esse paciente tem uma boa função periodontal? Eu deveria encaminhar ele para um periodontista? Eu deveria fazer uma cirurgia de aumento de coroa? Eu deveria fazer um condicionamento gengival antes de fazer a coroa definitiva? Será que a maneira como esse paciente morde está adequada, está satisfatória, ele consegue morder bem? Ou eu preciso fazer alguma modificação antes da coroa definitiva? Será que a altura facial do paciente está harmônica com os outros terços faciais? Ele está esteticamente aceitável? Ou deveria fazer alguma modificação antes da coroa definitiva? O paciente está satisfeito com a estética intraoral, com a fonética que ele apresenta, com os dentes atuais, ou deveria fazer uma modificação antes da coroa definitiva? O paciente está com a plenitude da sua funcionalidade oral? Bem, a prótese é o último procedimento que a gente executa, mas será que a ortodontia conseguiu trabalhar de maneira correta? Será que a periodontia conseguiu trabalhar de maneira correta? Ou preciso fazer alguma coisa antes da prótese definitiva? Entendam que todas essas dúvidas, todas essas questões, elas são respondidas nas coroas provisórias, porque a definitiva não muda mais. Há uma situação extremamente desagradável de você chegar no último dia, no dia da entrega da prótese definitiva, na qual o paciente tem uma expectativa muito alta da finalização do tratamento, no qual ele teve que despender uma condição financeira relevante, na qual ele teve que despender tempo e chegar e se perceber que você deveria ter feito um tratamento de canal primeiro, um tratamento periodontal, a oclusão não está certa, a dimensão está errada, o paciente fala tudo errado e ainda precisaria fazer outros procedimentos, tá bem? Porque você não se ateve às coroas provisórias. Todas as dúvidas, todos os questionamentos sobre um dente ou sobre aquele paciente a nível de prótese, elas vão ser respondidas na coroa provisória, para que a definitiva seja justamente o gabarito. A definitiva seja um gabarito 100% correto, no qual todas as dúvidas já foram sanadas e todas as coisas positivas foram transferidas para a coroa definitiva e todas as coisas negativas foram deixadas de fora. Então, a coroa definitiva ela vai ter uma previsibilidade de sucesso muito superior. A única maneira de você entender o quanto importante é fazer uma coroa provisória é entendendo todas as funções. E para poder atingir todas essas funções, a gente precisa confeccionar a nossa coroa provisória da maneira mais adequada possível. E aqui entra a nossa segunda parte da aula, as técnicas de confecção de coroas provisórias. Eu sei que as aulas do professor Sérgio têm durado em média 1 hora de gravação, mas como vocês estão percebendo, na verdade, hoje a gente está abordando 2 aulas. Primeiro, função das coroas provisórias e depois técnicas de confecção. Nós precisamos agrupar esses conhecimentos teóricos para que a gente possa ter um maior número de laboratórios posteriormente.
Então agora, já sabendo o que uma coroa provisória faz, a gente vai aprender a confeccionar uma coroa provisória. E existem basicamente duas técnicas, dois grandes grupos de técnicas de coroas provisórias. Técnicas diretas, na qual, como o nome sugere, a coroa provisória é confeccionada diretamente dentro da boca, é só você, dentista, e técnicas indiretas, na qual as coroas provisórias são confeccionadas em um ambiente fora da boca e depois retornado para o nosso consultório, normalmente esse ambiente sendo um laboratório de prótese. Tá bem? Quais são as vantagens das coroas diretas? É o uso imediato. Você terminou de preparar, você faz imediatamente, não precisa esperar um técnico entregar a coroa, não precisa de uma outra consulta, tá ali, é imediato. Nós vamos discutir maneiras de fazer a um custo muito baixo, a um custo praticamente irrelevante do nosso tratamento. E a gente vai conseguir fazer coroas dessa forma. Porque a gente não tem que pagar hora de laboratório, não tem que pagar serviços externos, tá bom? Então, o custo para poder fazer é muito baixo. As técnicas de confecção, elas são fáceis de serem executadas, tá? São fáceis de serem reparadas essas coroas, porque se foi confeccionado com material que você mesmo, dentista, manipulou, se há alguma irregularidade, se há alguma fratura, se há alguma trinca, o material necessário para reparar, você já tem, já está ali na sua mão. Então você consegue reparar as coroas de uma maneira muito fácil. É claro que há desvantagens, mas observe que as desvantagens elas são muito mais relacionadas ao material que a gente vai utilizar, que é a resina acrílica, do que a técnica em si. As coroas diretas têm maior porosidade. Por quê? Porque a resina manipulada diretamente em boca tem maior porosidade. A durabilidade é limitada. Por quê? Justamente, a resina manipulada diretamente em boca, ela vai ter uma limitação mecânica que vai refletir na sua durabilidade. E adaptação marginal limitada. Porque justamente eu estou trabalhando diretamente em boca, com gengiva, muitas vezes com sangramento ocorrendo concomitantemente. Então eu tenho desafios maiores ali limitando a minha adaptação marginal. Tá? Mas são muito mais relacionados ao material que nós utilizamos. Nós vamos aprender como contornar esses problemas do que necessariamente relacionado ao fato de você estar fazendo um provisório diretamente dentro de boca. Tá bom? E em relação às coroas provisórias indiretas? Elas têm uma melhor estética, uma maior durabilidade, pouco ajuste clínico e maior resistência à fratura. Novamente, não está relacionado exatamente à técnica, mas sim ao material. O material que vai ser utilizado aqui também é resina acrílica, mas é uma resina termopolimerizável, no qual ela é trabalhada no ambiente de laboratório de prótese dentária, que é um ambiente apropriado, que é um ambiente condicionado para que você obtenha o melhor do material. Então você obtém uma melhor estética, o material é manipulado segundo a plenitude e vai oferecer suas melhores propriedades mecânicas, que vão refletir numa maior durabilidade. Se é um provisório feito diretamente sobre o gesso, bem moldado, no qual não tem língua, não tem saliva, não tem sangue para atrapalhar, a adaptação é muito maior. O ajuste clínico é inferior, porque enquanto na coroa direta eu tenho que ajustar se está alto, se está baixo o dente, se tem ponto de contato, se não tem, diretamente em boca, nas indiretas, espera-se que todo o ajuste necessário o protético já tenha feito no gesso, para que eu só tenha que chegar na clínica e encaixar meu dente sem grandes problemas, tá bom? Só que eu tenho desvantagens, e agora sim as desvantagens são relacionadas à técnica em si, e não ao material. Se é indireto, eu tenho que ter uma cópia dessa boca para o protético poder fazer essa provisória. Como que eu obtenho uma cópia da boca? Moldando o paciente, não tem outro jeito. Então, primeiro eu preciso moldar esse paciente, tá? Moldar o paciente vai implicar, então, em material dispêndio específico para isso, num deslocamento para o laboratório, numa relação com o laboratório, e vocês vão aprender, quando entrarem na clínica, que há um certo grau de dificuldade nesse relacionamento. O técnico de prótese dentária é o nosso parceiro, mas na maioria dos cenários ele não trabalha só para você, dentista. Ele trabalha para uma gama de dentistas. Então ele tem que cumprir prazos para vários profissionais, muitas vezes ele vai deixar o seu trabalho de lado para atingir um outro cliente dele, muitas vezes vai ter uma confusão de trabalhos, ele precisa buscar o trabalho no seu consultório, mas ele não consegue vir. Existe toda uma dificuldade de relacionamento nesse ponto, e também tem um custo mais elevado. Protético não trabalha de graça, tá bem? E o paciente quer o provisório. Ele não quer saber de que maneira que você está confeccionando, se é de maneira direta ou indireta. Você não vai conseguir cobrar mais caro na tua prótese porque o teu provisório é de maneira indireta. Dificilmente o paciente vai entender sobre isso, tá? É um custo que você vai ter que abraçar e você vai ter que envolver, tá bom?
Então, quando eu uso uma, quando eu uso outra? Nós vamos discutir ao longo da aula para que vocês saibam, desde então, que um provisório, direto ou indireto, não é superior a si. Vocês não devem se fechar os olhos e fazer só técnicas diretas ou só técnicas indiretas. Cada uma delas tem vantagens e desvantagens, e a gente vai aprender a utilizar quando se beneficiar dessas características. Mas é claro que o carro-chefe na clínica são as técnicas diretas, que dependem de você, dentista, e por isso são elas que a gente vai principalmente treinar. Porque as técnicas indiretas, o que você, dentista, tem que saber fazer? Tem que saber moldar. O resto é o protético que faz. Não tem habilidade tua envolvida na história, tá bom? Por isso que, como aqui é uma graduação e a gente tem que desenvolver habilidades de vocês, nós vamos desenvolver isso através do treinamento, principalmente das técnicas diretas no laboratório, mas hoje também vamos conversar sobre as técnicas indiretas. Bem? Quando a gente subdivide as técnicas, a gente vai aprender que existem nas técnicas diretas. Existem 9 técnicas, mas a gente vai se focar em 3, chamadas moldagem prévia, escultura negativa, ou também chamada técnica da bolinha, e dente de estoque, também chamada técnica da faceta. Poxa, professor, mas tem 9, para que a gente vai focar só em 3? Porque são as 3 mais utilizadas, tá bem? Ao longo da vida da odontologia, principalmente da reabilitação oral, vários autores propuseram uma pequena modificação da técnica e dizem que criaram uma nova técnica, mas na verdade está chamando duas coisas pelo mesmo nome, tá? A gente vai focar nessas 3 principais técnicas, que são as mais utilizadas hoje em dia e na qual você, dentista, consegue preencher praticamente todos os casos clínicos. E a técnica direta, ela se resume a um ponto: laboratorial. É claro que o técnico lá dentro do laboratório, ele pode fazer de várias maneiras esse provisório, mas no fim das contas, todas são dentro de um laboratório e não cabe a você, dentista, saber quais são as subtécnicas indiretas. Quem tem que saber isso é o protético, da mesma maneira que o protético não sabe essas técnicas, porque não é da competência dele. Cada uma delas a gente vai ver em detalhes sobre vantagens, desvantagens e como fazer e quando fazer. Qual é o material que a gente vai utilizar? É resina acrílica. E existem no mercado 2 tipos de resina acrílica: a resina acrílica autopolimerizável e a resina bisacrílica, que também podem ser utilizados para as coroas provisórias. Mas hoje em dia o carro-chefe de trabalho é a resina acrílica, principalmente autopolimerizável, que nós vamos utilizar para técnicas diretas, e a termopolimerizável, que o protético vai utilizar para as indiretas. E as resinas bisacrílicas, elas vão ser utilizadas principalmente em coroas provisórias de laminados cerâmicos, mockups, que são outras estruturas que vocês vão aprender em outros momentos da graduação. Aqui, para as coroas provisórias que a gente vai discutir na prótese fixa, nosso carro de trabalho é a resina acrílica convencional, autopolimerizável para nós dentistas trabalharmos e termopolimerizável para o protético trabalhar. Quais são os materiais que a gente tem que ter para abraçar todas as situações de confecção de coroas provisórias? Nós precisamos de uma espátula 7, uma espátula de inserção a mais fina possível, pincel para resina acrílica, e embora esse seja o nome, a verdade é que esse é um pincel comum de pintura. A única questão é que a ponta é fina. E acreditem, isso não é uma questão de frescura. Tem que ser a ponta fina. E a gente vai ver na maneira de confeccionar por que a ponta ser fina faz tanta diferença. Pontas de pincéis convencionais de pintura, embora esse seja um pincel de pintura, mas aquelas pontas largas, elas não vão servir para o nosso trabalho protético. E a gente vai descobrir o porquê. Então, quando forem comprar o material, comprem ponta fina, tá bem? E não precisa necessariamente comprar em lojas de materiais odontológicos. Eu mesmo compro em papelaria, porque é sempre mais barato. E o que importa é a ponta ser fina. Qualquer marca vai dar certo. Nós vamos utilizar potes Dappen, conta-gotas também comprados em farmácia ou tirados de remédios frascos antigos, para que a gente dose a resina acrílica de maneira mais precisa possível. Lapiseira, preferencialmente um grafite vermelho, mas na ausência de grafite vermelho, outros grafites também podem ser úteis. Pinça hemostática, preferencialmente a curva. Moldeiras, materiais de moldagem, como alginato, siliconas, e o kit para manipulação e desgaste das nossas brocas, nossas resinas, seja com as fresas de desgaste, as taças de acabamento, as taças de polimento, os discos de polimento, kits de manipulação da resina acrílica.
Esse é o conjunto de materiais que a gente vai precisar para fazer qualquer tipo de provisório, seja por uma técnica indireta ou pela técnica direta. Independente, é esse o conjunto de materiais que nós vamos precisar para os nossos laboratórios. A primeira técnica que a gente vai conversar é a técnica direta, chamada de moldagem prévia. Se vocês forem ler alguns livros, muitas vezes vocês vão estar lendo com um nome escrito técnica direta com matriz de silicone ou alginato, tá bom? Por que tem esse nome antigamente chamado de matriz de silicone ou alginato? Porque utilizava-se uma matriz, justamente, se moldava para obter uma matriz. Hoje a denominação é técnica da moldagem prévia. O que isso quer dizer, moldagem prévia? Significa que antes de eu começar a fazer o meu preparo, eu já moldo o meu paciente. Então, eu estou copiando uma estrutura anatômica que tenha mínimas características aceitáveis e seja passível de reprodução. Tá? É a técnica mais utilizada na prótese fixa convencional, porque ela é mais fácil de todas. Qual que é o trabalho para poder fazer um provisório pela técnica da moldagem? Só moldar o paciente. Não tem nenhum outro requisito. Os detalhes anatômicos, eles já existem na própria boca, tá bem? Então, quando que a gente vai utilizar? Sempre que for possível. Sempre que a gente tiver coroas unitárias com estética e contornos aceitáveis. Ou seja, a técnica de moldagem prévia é a mais fácil de todas, porque tudo que eu tenho que fazer, como a gente vai ver adiante, é moldar o paciente. É só isso, tá bom? Só que eu estou moldando esse paciente por quê? Porque aquele dente no qual eu vou executar um preparo para prótese fixa, ele já apresenta uma anatomia pré-existente satisfatória, tá bom? Bem, mas professor, se o dente já tem uma anatomia satisfatória, para que eu estou fazendo uma prótese fixa? Muitas vezes está fazendo a prótese fixa porque esse dente já está todo restaurado e a restauração convencional não serve mais, porque esse dente você está substituindo uma prótese fixa antiga. A questão é que esse dente pode até ter imperfeições, mas o arcabouço anatômico global desse dente, ele é satisfatório. Você precisa futuramente, você vai preparar esse elemento 24 para fazer prótese fixa nele, porque ele já está extensamente restaurado e uma restauração comum não dá mais certo nele. Só que se você olhar de antemão, um arcabouço anatômico, ele existe, é satisfatório. O dente 24, ele tem uma relativa integridade anatômica, há trincas, mas é trinca relacionada à restauração. De um modo geral, ele tem um aspecto de premolar satisfatório. Então, eu simplesmente vou copiar essa anatomia pré-existente que está relativamente satisfatória. Portanto, eu moldo esse paciente antes de começar meu preparo e quando eu finalizo meu preparo, meu provisório já está pronto. Um provisório que é uma cópia da anatomia pré-existente. Então, qual é o requisito para fazer um provisório pela técnica direta de moldagem prévia? Que exista uma anatomia prévia ao preparo e seja minimamente satisfatória e passível de reprodução, tá bom? Da mesma maneira que não adianta nada o paciente ter o dente e não conseguir abrir a boca para encaixar a moldeira, eu não vou conseguir fazer. Não adianta nada eu querer fazer se a anatomia que esse paciente apresenta esteja danificada. Por exemplo, se o dente estivesse completamente quebrado, destruído. Então não vai dar, tá? Então eu sempre vou utilizar a moldagem prévia, sempre que o dente em questão que eu for preparar, ele já tem uma anatomia satisfatória pré-existente. Tá? Isso vai ser muito comum, principalmente em próteses fixas pequenas. 1, 2, 3, 4 elementos. Acima de 4 elementos, a gente já tá falando de próteses fixas grandes, maiores. Tá bom? Qual é a vantagem? É muito rápido. Só tem que moldar e pronto. Molda, coloca acrílico e acabou. É uma técnica extremamente rápida. A gente está falando de 3, 5 minutos, o provisório fica pronto. Permite fácil ajuste, contorno, de forma. Porque você já tem uma anatomia prévia, então o que você tem que ajustar depois que o provisório está pronto é muito pouco. Você copiou uma anatomia que já estava em função do paciente. Ou seja, dificilmente o teu provisório vai ficar alto, o teu provisório vai ficar fora de lugar, porque você copiou, se você copiou bem feito, né? Você copiou aquilo que já estava funcionando, pelo menos enquanto arcabouço anatômico. Então é muito fácil de você acertar essa ponta de contorno e forma. E a cor, a gente vai escolher, claro, baseado na cor da resina. Quais são as desvantagens? As desvantagens são relacionadas novamente ao material e não à técnica em si, tá bom? Porque o nosso material é resina acrílica. A resina acrílica ela muda de cor no curto prazo e ela tem uma alta porosidade quando feita dentro de boca. Ah, professor, mas se o dente que eu estou copiando tiver ruim, o provisório vai ficar ruim.
Isso não é uma desvantagem? Não, porque, novamente, se o teu dente que você está querendo copiar, ele já tem uma anatomia deficiente, então ele simplesmente ele não é candidato a essa técnica, tá bom? Não dá para fazer moldagem prévia. A gente vai aprender como fazer com outros caminhos, tá? Então, a técnica da moldagem prévia, eu vou fazer uma prótese fixa, por exemplo, nesse caso, ente 24, porque ele está extensamente restaurado, a restauração convencional nele não é mais uma medicação, ele precisa de uma prótese fixa. Mas ele tem, previamente, uma anatomia relativamente satisfatória, que corresponde a um dente 24. Então, eu vou copiar antes de começar o preparo. Primeira coisa que eu faço, eu moldo. Moldo com alginato, moldo com silicona, vou moldar com o material de moldagem que eu tiver disponível. E, normalmente, quando a gente molda, o que a gente faz? A gente coloca gesso. Só que aqui eu não vou colocar gesso. Eu vou deixar esse molde quietinho, vou fazer o meu preparo dentário conforme a gente estudou com o professor Sérgio. E, em vez de colocar gesso aqui dentro, eu vou colocar resina acrílica. Eu vou colocar resina acrílica e eu vou encaixar de volta na boca. E olha o que eu tenho. Eu tenho um dente que tem uma anatomia muito próxima, se não igual àquela inicialmente copiada, enquanto arcabouço dentário. É claro que com uma massa de resina, eu já elimino as trincas, eu elimino as fraturas, mas eu consigo de uma maneira muito rápida, através de uma moldagem com duração de 3, 5 minutos, o tempo de presa da resina acrílica, ter um dente que é uma cópia daquele dente previamente preparado, obtido essa cópia através de uma moldagem. Entenda que essa anatomia pré-existente, para poder fazer essa técnica, esse dente tem que ter uma anatomia satisfatória pré-existente. Venha essa anatomia da onde vier. O que significa isso? Que eu posso fazer nos casos que o dente já apresenta aqui anatomia, como eu posso obter, por exemplo, num caso de um modelo de gesso, tá bom? Eu posso, aqui eu preciso fazer um provisório de 3 elementos. Mas cadê o terceiro elemento aqui? Cadê o segundo premolar? Não existe. Mas eu posso colocar ele no gesso. Eu faço uma moldagem prévia também, eu crio essa anatomia no gesso, eu crio uma muralha de silicona, e agora na muralha eu tenho a informação anatômica correspondente a 3 dentes, e não só mais a 2, e eu embaso na boca. E o que acontece? Faço meu preparo dentário, coloco meu material de moldagem e eu tenho lá o meu provisório contendo meus 3 dentes sem problema nenhum. Também é uma técnica de moldagem prévia, professor? Sim, moldei previamente, ou seja, moldei antes de começar o preparo. Tinha uma anatomia satisfatória pré-existente? Tinha sim. A questão é que essa anatomia estava no modelo de gesso, mas ela existia antes de eu começar o preparo. Professor, essa não é uma técnica indireta? Não, porque eu, dentista, fiz tudo. Eu, dentista, moldei. Eu, dentista, fazer o gesso. Eu, dentista, coloquei o dente de estoque. Eu, dentista, criei a muralha. Não tem papel de um laboratório. Eu poderia ter mandado o laboratório fazer? Poderia. Aí seria indireto. Mas aqui a ideia é quanto direto, eu fiz tudo na boca na mesma consulta. Moldei rápido, vazei rápido, criei essa anatomia e a transferi para a boca. Ou seja, técnica da moldagem prévia é a mais fácil de todas, porque eu só copio uma anatomia satisfatória que já existe, vindo essa anatomia da onde vier, diretamente da boca ou de um modelo de gesso preparado. Só que, qual vai ser o nosso passo a passo? Então, primeiro, realizar uma moldagem previamente ao desgaste. Só é candidato a essa técnica se essa moldagem copiar uma anatomia pré-existente. Realizo, então, o preparo do dente. Manipula a resina acrílica autopolimerizável, levo o molde de resina na boca, aguardo a presa, removo o dente e dou acabamento e polimento. E a gente vai ver tudo isso agora em detalhe no vídeo. Bem? Nossa técnica da moldagem prévia, podendo ser tanto com alginato com silicona, aqui fazendo com silicone, silicone de condensação, a pasta pesada, poderia ser de adição, não há problema nenhum, mas como o custo de adição é inferior, a gente vai trabalhar principalmente com a silicona de condensação. Eu faço a manipulação dela até que obtenha a massa homogênea e eu vou posicionar sobre aquele dente que eu quero copiar a anatomia. Seja o nosso dente prévio do nosso paciente, e o caso aqui o nosso paciente é um manequim, ou do modelo de gesso que eu já deixei preparado. Tá? Então eu copio a anatomia daquele dente, toda certinha. Isso é importante, porque no laboratório nós temos que preservar alguns dentes para poder fazer essa técnica. Bem,
Aguardo e eu tenho uma guia, uma matriz. Por isso essa técnica também é chamada de técnica da matriz de alginato, matriz de silicone. Porque eu tenho um objeto, uma matriz, que contém dentro de si a informação anatômica daquela estrutura que eu vou querer copiar. Eu removo os excessos da silicona, que não vão colaborar para o meu tratamento, que não vão me ajudar. No fim das contas, o que eu preciso? Aqui foi copiado metade da arcada. Mas no fim, eu preciso de um dente copiado antes e um dente depois da minha área de preparo. Só isso, tá? Eu manipulo, faço o preparo dentário do meu dente, isolo aquele dente, principalmente no nosso manequim, porque a resina gruda no acrílico do manequim e se grudou, a gente vai danificar o manequim, a gente não quer isso. Deixo o dente vaselinado, na boca também é interessante que a gente vaseline, mas a própria saliva já diminui o risco da resina grudar. Manipulo a minha resina acrílica autopolimerizável, aguardo ela chegar na fase plástica e coloco essa resina dentro da minha matriz. Encaixo essa matriz em boca. Olha quem fica lá preservado. Eu tenho um dente preservado daquela anatomia. E eu vou aguardando tomar presa. É sempre importante que a presa final, o endurecimento final do acrílico, seja em posição. Uma vez finalizada, eu tenho uma cópia do dente perfeita, extremamente rápida, na qual agora eu só vou tirar os excessos, dar o acabamento e polimento, mas eu tenho todo o meu dente provisório pronto. Um dente provisório que é a cópia de uma anatomia que já existia e que muitas vezes o paciente já estava acostumado, já estava em função, então o paciente não vai estranhar a anatomia, ele não vai estranhar a função do dente. Tá? Eu me baseio dessa forma. Então eu não tenho que esculpir o dente, não tenho que inventar uma anatomia, eu só copio aquilo que funciona e para isso tem que existir aquilo que funciona. Se a anatomia que existe ela é insatisfatória, ela desagrada o paciente ou ela não permite uma função adequada, é óbvio que essa técnica não vai ser aplicada a esse paciente, tá bem? Finalizado o dente, eu dou acabamento, dou o polimento mínimo no meu dente obtido provisoriamente e ele vai estar pronto para a inserção na boca e a finalização do trabalho. Então, esse é o primeiro provisório que nós vamos treinar. Nós vamos moldar o nosso paciente antes mesmo de confeccionar o nosso preparo, para que depois do preparo confeccionado, nós simplesmente criemos esse provisório em boca a partir daquela anatomia pré-existente. E nos cenários em que eu não tenho essa anatomia pré-existente, o que eu tenho que fazer? Nesse